né, que estamos ouvindo nesta noite. Graças a Deus, o Senhor tem estendido a mão, tem ouvido nossa oração, nosso clamor, não é? Nós vamos continuar orando um pelos outros. Vamos ficar de pé, chegou o momento da hora, momento da palavra, né? Hora da palavra. Nós vamos orar pela irmã Kathleen, né? Que vai ser a pregadora da noite, né? Para que Deus possa ajudá-la a transmitir aquilo que Ele já colocou no seu coração. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, louvamos a Ti por tudo, Senhor. Muito obrigado. Queremos agradecer pelas bênçãos derramadas, pelas vitórias, Senhor. Agora está aqui tua filha de joelhos, é o momento da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo a capacite, que o Senhor venha ajudá-la a transmitir aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesta noite. Nós repreendemos tudo o contrário, Pai querido, e entregamos a tua filha, Kathleen, em tuas mãos. Pai, pedimos tudo isso, já gratos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Como foi me orientado, né, a trazer a palavra nesta noite, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por esta oportunidade, segundo ao nosso pastor e a nossa dirigente e todo o corpo da liderança que faz essa comissão, pela confiança. Mas convido a igreja, em rápidos minutos, a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, do 1 ao 8. Eu vou ler para ganharmos tempo. 1 Samuel, do capítulo 1 ao 8, que diz assim: Houve um homem de Ramate-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Tou, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Amém. A igreja poder sentar. Amém. Uma coisa que eu aprendi é que a noiva de Cristo, ela tem 3 coisas. Ela tem olfato, ela tem paladar e ela tem audição. Então, quando a irmã Jacira me chamou para escolher uma personagem bíblica e trazer para a igreja, eu senti uma responsabilidade muito grande sobre mim, um peso, porque a igreja, ela tem paladar. A noiva de Cristo, ela conhece a voz do seu pastor. Então, eu até estava dizendo à irmã, meu Deus, não sei o que falar. Aí eu estava dizendo hoje de manhã, vou ligar para a irmã Jacira, vou dizer a ela que eu não vou mais, porque eu não sei o que falar. Dá vontade de correr, eu estava até dizendo, Laísa, meu Deus, minha mão está gelada. E é um nervosismo tomar conta da pessoa, né? Mas eu peço a atenção da igreja, pois o Senhor, eu creio que tem uma palavra para os nossos corações, amém? Como muitos sabem, né, essa passagem é bem conhecida, falando sobre Ana. E eu grifei alguns versículos aqui na Bíblia
que me chamaram a atenção. Um dos primeiros é o versículo 3, que diz: subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, adora e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. A igreja, primeiramente, vai tendo paciência comigo, que eu vou pregar assim devagarzinho para que todo mundo entenda. Bom, a primeira coisa que eu observo, e já vou abrir um parêntese aqui para dizer que para Samuel nascer é necessário haver sacrifícios. Então, Ana, ela sacrificava, ela ia de ano em ano com Eucana, com sua família, né, Penina, seus filhos, suas filhas e Ana, e ali ao templo em Siló sacrificar ao Senhor. O segundo versículo que me chamou a atenção foi o 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, pois o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu creio que Eucana queria substituir essa ausência de Ana como mãe, que ela queria ser mãe, como a igreja conhece. E até esse mês, né, foi um mês das mães, foi o dia das mães. Então, ela tinha o desejo de ser mãe. Então, Eucana queria substituir essa ausência, dando-lhe uma parte excelente, ou uma porção dobrada, como alguns escritores dizem, né? E no capítulo 6 diz que a sua competidora, que era Penina, excessivamente irritava Ana. Imagine, finge agora que você é Ana e existe uma Penina do seu lado. Onde você faz, Penina diz: eu tenho um filho e você não tem. Eu posso gerar e você não pode. Eu dou fruto e você não dá. No Antigo Testamento, quem não podia dar filho era tida como amaldiçoada. Imagina isso na mente de Ana, já sendo vista pela sociedade como amaldiçoada, olhar para o seu marido e no seu interior dizer: eu não posso gerar filho, eu não posso dar fruto. E Penina usava isso e sempre lançava no rosto de Ana: eu posso e tu não pode, eu tenho e tu não tem. E deixa eu abrir um parêntese para dizer que muitas vezes na nossa vida pessoal é desse jeito. Às vezes a gente quer conquistar algo e alguém sabe disso e fica excessivamente nos irritando, dizendo: eu posso e você não pode, eu tenho e você não tem. E a parte excelente não tirava o vazio de Ana, o desejo que ela queria de ser mãe. E para o tema dessa mensagem, se eu fosse dar um tema, eu dizia: se aproximando de Deus em meio às afrontas. Eu observei no texto lendo que Eucana, ele não tinha consciência que Penina irritava Ana. No capítulo 8, do 7, você vai entender o que eu quero dizer. Quando diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. O 8 vai dizer: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Primeira pergunta: Ana, por que choras? Se ele soubesse e tivesse consciência que Penina irritava Ana, ele não fazia essa pergunta. Porque ele tinha consciência do que estava acontecendo. Ele talvez poderia chegar em Ana e dizer: Ana, não choras. Ana, vamos ao templo orar. Ana, eu te dou uma parte excelente. Deixa a Penina para lá. Mas ele não tinha consciência, porque ele perguntou a ela: por que choras? E muitas vezes tem alguém do nosso lado passando por uma dificuldade e a gente não sabe do problema. A gente chega nele e diz: está tudo bem? E a gente faz uma pergunta. E quando a gente não tem consciência do problema, mas quando a gente tem, a gente diz assim: vamos orar. A gente vai orar para Deus intervir nesse problema. Porque a gente tem consciência do que está acontecendo. Só que Eucana, ele não tinha. Por isso que ele dizia assim: existia também uma incompreensão. Por ele não entender o que estava acontecendo, ele disse: não te sou eu melhor que 10 filhos? E no capítulo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o 11 diz assim: e voltou um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No Antigo Testamento vai falar sobre a lei do Nazireu de Deus, que não podia beber bebida forte, não podia tocar em algo morto, e uma das características era que não podia passar navalha pela sua cabeça. Então, Ana, ela deu uma oferta voluntária ao Senhor. Ela disse: Senhor, se tu me der, eu te devolvo o que é teu, que era Samuel. E vou abrir outro parêntese para a igreja dizer que para Samuel nascer é necessário haver um voto. Primeiro houve um sacrifício, depois houve um voto. Porque sacrifício sem propósito é vazio. O que é que adianta eu vir para a igreja só por vir? Eu chego aqui e saio do mesmo jeito. Mas quando eu chego aqui e tenho um propósito, eu chego aqui triste e saio alegre. Eu chego aqui querendo desistir, Deus me anima para eu continuar caminhando. E o 12 diz assim: sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E eu vou me prolongar no 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E o 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. O que eu analiso é que Ana era duas coisas. Ela era uma mulher equilibrada e uma mulher sábia. A gente sabe que muitas vezes, pela circunstância e as dificuldades da vida, acaba acumulando estresse, acaba acumulando tristeza. E muitas vezes, quando alguém vem nos afrontar, a gente rebate. Só que Ana, ela me ensina a ser equilibrada e ter sabedoria. Ela poderia chegar para Eli e responder a Eli com um tom agressivo e dizer: Senhor, está me tomando como uma serva de Belial. Eu chego aqui todos os dias, oro. O Senhor não sabe do que eu estou passando. O Senhor está me julgando. Mas não. Ela disse: meu Senhor, não toma tua serva por filha de Belial. Antes tenho falado dos meus... Aí foi onde ele entendeu. E disse... Então respondeu Eli e disse: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pediste. Ele não sabia que o desejo do coração de Ana era ser mãe. E o que eu analiso que é o mesmo que incompreendeu foi o mesmo que abençoou e também foi o que cuidou. Ele olhou para Ana e compreendeu. Quando ela disse, ele entendeu e ele que cuidou de Samuel. O que eu entendi com isso é que muitas vezes existem pessoas que vão nos incompreender, que vai muitas vezes nos afrontar, mas também vai ser o mesmo que vai nos ajudar. Sucedeu. E o capítulo 20 diz assim, eu estou correndo por causa da hora. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. O 24 diz assim: e havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. O que eu acho interessante é que na nossa vida existe uma penina. Em nossa caminhada é necessário haver uma penina. Da forma que foi necessário haver um Judas para Jesus subir na cruz, foi necessário haver uma penina para Samuel ser gerado. E para Samuel ser gerado, precisou existir uma afronta. E é onde eu quero entrar nesta noite.
que é se aproximando de Deus em meio às afrontas. Foi necessário Ana ser afrontada por Penina para subir ao templo. Foi necessário Ana ser afrontada por Penina para Samuel ser gerado. Mas também foi necessário Penina ver Samuel no templo. Para pensar comigo, a pessoa que afrontou Ana durante a sua ida ao templo foi a mesma que em um certo momento, quando chegou no templo, precisou ver a promessa no templo. Imagine, tu não pode, eu posso, tu não gera e eu gero, tu é amaldiçoada e eu não sou. Mas agora o cenário é mudado. E no capítulo 2, quando eu entrar, você vai entender o que eu quero falar. Imagine agora Eucana se reunindo com a sua família, dizendo: vamos sacrificar o Senhor, depois que Ana desmamou Samuel e levou Samuel ao templo para ser cuidado por ele. E agora a Penina lá andando e não sacrificar e dizendo, talvez no coração dela, né? Eu afrontava a Ana e agora eu estou vendo o resultado. Eu dizia que ela não podia gerar fruto e agora eu estou vendo fruto. Eu chamava a Ana de amaldiçoada, agora eu vejo que ela é abençoada porque ela tem um fruto. E no capítulo 26 diz, quando eles voltaram e disse ela, meu Senhor, ela dizendo a Eli, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Como eu falei anteriormente, o mesmo Eli que compreendeu, o mesmo Eli que abençoou, agora é o Eli que passa a cuidar de Samuel. Se você for analisar a história no contexto bíblico, você vai ver que ao decorrer do tempo Samuel é crescendo e os filhos de Eli se desviaram do caminho do Senhor. Só que existia um porém. Samuel, ele não queria saber como os filhos do líder iam. Ele entendeu que ele era líder. E deixa eu trazer algo para a igreja. Independentemente como a família do seu líder é, independentemente como as pessoas ao redor do seu líder agem, entenda que ele é o seu líder e que é necessário haver obediência. Porque é ele que lhe dá a direção. É tanto que quando o Senhor chama Samuel por 3 vezes, ele vai até Eli e disse, eis-me aqui. E ele disse, não te chamei. E ele volta a Samuel. Aí na 3ª vez ele entende que era o Senhor querendo falar com Samuel. E ele diz, quando essa voz te chamar, diz assim, fala que o teu servo ouve. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, é onde eu encerrarei a mensagem. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou. Foi onde eu estava até comentando com Ismael, antes de vir para o culto. Os meus inimigos, ou melhor, sobre os meus inimigos, se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Talvez eu dizia a ele que Ana ria assim, ó. Aquele sorrisinho, sabe? Disfarçado. Estou sendo afrontada. Aí tem que dizer que está tudo bem. Só que chegou um momento na vida de Ana que quando ela gerou fruto, ela disse que a boca dela se dilatou. Ela disse, agora eu vou rir. A boca dela se encheu de riso, ela se dilatou, ela riu. E ela vai dizer que no capítulo 4, o arco dos fortes foi quebrado. E eu parei e pensei, por que o arco dos fortes foi quebrado? E não as flechas. Porque o que Penina atingia era com a flecha, não com o arco. Ela não chegava com o arco e batia em Ana, ela tirava as flechas. E o que eu analisei foi que, por que quebrou o arco dos fortes? Por que necessariamente o arco?
É porque se Deus quebrasse uma flecha, ele sabia que Penina tinha outra. Se uma flecha fosse quebrada, ele sabia que Penina ia vir com outra, só que ela disse que o arco dos fortes. Sem arco não tem como atirar flecha. Sem arco não tem como atirar flecha. E nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você: eu quebrei o arco. E ela vai dizer: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram o que eram famintos. Ela vai dizer: até estéril teve 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos e enfraqueceu. Como eu falei, o cenário foi mudado. Agora imagine que a história agora é reversa. Ana pode gerar e Penina não. Só que, como eu falei, Ana era uma mulher sábia e equilibrada. Ela poderia agora afrontar Penina e dizer: eu posso e tu não pode. Só que diga assim comigo: não se paga o mal com o mal. Porque às vezes você tem razão, mas por você ir lá afrontar, você acaba perdendo a sua razão. Só que Ana não, Ana ela se calou. Ela disse: eu vou continuar orando. É tanto que chegou um momento na vida de Ana que ela nem conseguia mais expressar sua dor. Que a Bíblia vai estar escrito que Eli fez atenção à sua boca. Que é no capítulo 3, capítulo 1, versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Existem momentos na nossa vida que a gente chega nesse estágio. E todo mundo pergunta como é que vai, e a gente diz: tá tudo bem. Chega um momento que a gente ora tanto a Deus pelo Samuel, que a gente diz assim: sabe uma coisa, não vou nem orar mais, que eu já estou cansada. E Ana chegou nesse estado de não conseguir expressar mais para Deus o que ela estava sentindo. Porque as afrontas eram tão grandes que ela não queria comer, não queria sorrir. E existe um hino que diz assim: o sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. E tem gente que não era assim, chegava: Pai do Senhor, hoje chega aí. Pai do Senhor, vai tudo bem. Jesus está no barco, vai bem. Mas a alma, ela está querendo correr, fugir. Se fosse pela gente como ser humano, a gente largava tudo e saía como louco, correndo. Por as afrontas ser tão grande. Imagine Ana convivendo com Penina dentro da mesma casa e ela sendo afrontada diariamente. A gente passa por uma provinha e já quer correr. Imagine sendo afrontada 24 horas. E às vezes a gente diz assim, tem gente que olha e diz: meu Deus, tem tudo e só vive chorando. Tem tudo e só vive assim triste. Mas é porque tem gente que não compreende o vazio que existe dentro. Porque eu conheço a irmã Jacira aqui, mas eu não sei quem é Jacira depois que ela fecha as portas. Eu sei quem é o irmão Fábio aqui, mas quando ele fecha a porta, só Deus e ele sabem. Você pode chegar em mim e dizer: tá tudo bem, Jesus no barco vai bem. Você pode rir para mim, mas dentro da tua alma só quem sabe é o Senhor. O desgosto que existe. Às vezes com a vontade de querer sair da igreja. Às vezes diz a Deus que vai se revoltar, que vai sair, que não quer saber de mais nada. Mas Jesus te trouxe nesta noite para te dizer: espera mais um pouco que o Samuel vai ser gerado. Espera mais um pouco que a tua boca ela vai se dilatar em risos. Espera mais um pouco que o arco dos fortes, como eu já falei, Jesus já quebrou. A estéril vai gerar filhos. E a que gera filho vai ficar sem gerar. É porque Deus é ruim? Não, é porque Ele é justo.
alguém pode te afrontar, alguém pode desacreditar de você. E nesta noite Deus me traz uma palavra e diz: eu acredito nos desacreditados. Penina talvez olhava para Ana e não acreditava, só que Deus do céu dizia: eu acredito. Alguém pode olhar para você, duvidar da sua capacidade, desacreditar do seu potencial, mas Jesus está dizendo: eu acredito em você. Jesus está dizendo: hoje eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Deixa a Penina falar, deixa ela te afrontar. Cale a boca. Jesus está dizendo nesta noite: feche a sua boca. Entra no teu quarto, Mateus 6:6, fecha a tua porta. E o Deus que te vem ao culto te recompensará. Você não precisa mostrar a Penina que está dando voto. Você não precisa responder ali com agressividade. Seja sábia. Seja sábio. Você não precisa afrontar quem te afronta. Você não precisa se rebaixar ao nível da pessoa que está te afrontando. Mas você precisa fechar sua boca e dizer: eu vou orar. Deixa alguém chegar e querer gritar. Deixa te chamarem de besta. Tu é um besta, rapaz. Fulaninho grita contigo e tu não faz nada. Tu é um besta. Fulano faz o que faz contigo e tu não faz nada. Pois se fosse eu. Ah, se fosse fulano. Mas você não é. Você é diferente. Você não é todo mundo. As exigências que Deus faz na tua vida são terríveis. Todo mundo pode desobedecer, mas se você desobedecer, Deus te cobra. Todo mundo pode querer se desviar do caminho, mas você se desviar, Deus vai te cobrar. E existem camas de hospitais, viu? A irmã agradeceu aqui dizendo que os hospitais estão cheios, mas impressionante que para o crente é a vaga. É impressionante isso. Se você querer sair da presença, existe uma vaga no hospital. Você não é todo mundo. Não adianta querer correr. Não adianta querer dizer: ah, vou sair da igreja, não aguento mais. Aguenta. Jesus não dá um fardo que você não pode suportar. Não queira largar suas armas. Como falamos aqui de guerra espiritual, e Ana estava passando por uma guerra. Mas o que é que ela podia fazer? Vou abandonar tudo, não quero ter filho, não quero nada de parte excelente, vou ficar trancado na minha casa. O que o inimigo das nossas almas quer que a gente se tranque dentro de um quarto, pelas opressões. Quer que a gente não venha mais para a igreja, quer calar a nossa voz. Não quer que a gente glorifique mais ao Senhor. Aí às vezes existe afronta no trabalho. Às vezes afronta até mesmo dentro de casa. Porque a afronta que a menina estava dizendo, passando, era dentro de casa. Não era fora não, era dentro. Quando José foi vendido, ele não foi vendido por estranho, ele foi vendido pelos seus irmãos. Então nesta noite o Senhor chama a sua atenção como um pai que lhe ama. E diz a você: não adianta querer correr. Não adianta querer jogar tudo para o ar. E dizer: ah, deixa a vida me levar. Ah, vou. Sabe como dizem, chutar o pau da barraca? Que são do interior, né? Tem essa expressão. Mas Jesus está dizendo: não adianta. Suporte a afronta. Suporte Penina calada. Suporte a incompreensão dele calada. Que o Senhor irá te justificar. Amém? E eu agradeço pela oportunidade e perdão pelos 3 minutos que eu passei. Amém.